Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, antecede a nossa feijoada, que ocorrerá no sábado. Então, nós vamos aproveitar os programas dessa semana e apresentar um pouco melhor, com mais detalhes, as instituições que estão em parceria conosco, elaborando a feijoada e serão as beneficiadas com essa parte em que o CAJ faz voltada para a comunidade. Alfredo, apresenta a nossa convidada, a instituição, para que a gente dê seguimento aí. Olá. Bom, hoje nós temos a presença da senhora Maria Rosenilda, que é da instituição Eis-me Aqui, Casa de Levi e Casa Nossa Senhora de Salete. Essa instituição já faz 2 anos que o CAJ tem o apoio dessa entidade, né, na nossa feijoada. E pelo 3º ano, novamente, a Eis-me Aqui está conosco. Seja bem-vindo. Obrigada a todos. Olha só, para nós é uma grande bênção, né, ser agraciado com essa dádiva, né, do CAJ, que nos ajuda muito, né, nas nossas contas e em todas as nossas obras, né. Nós que somos uma comunidade, a maior parte ela é sem fins lucrativos, né, nós não temos nenhuma renda, e isso ajuda bastante. Bom, a senhora Maria Rosenilda é coordenadora do programa e também ela é tida lá como uma madrinha espiritual. Sim. Nós estamos convivendo com a comunidade já há 2 anos, há dois eventos. Já tivemos aqui no programa a Sandra e a Ana, que fazia a parte financeira, a parte administrativa. Quer dizer, nós temos muito respeito, carinho, admiração pelo trabalho, mas é sempre bom a gente reforçar o esforço que é feito. Conta para nós, novamente, em alguns detalhes, como é que a entidade atinge as pessoas, qual é o público preferencialmente assim atendido. Existe alguns que a gente nota que estão ali por um acaso, meio que de passagem e depois voltam à vida normal. Dá para nós um pouquinho mais desses detalhes para a gente mostrar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador aí, o quão importante é o trabalho de vocês e quão é gratificante ele se torna quando bem sucedido. Muito bem, nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e o nosso trabalho é voltado não só para alimentá-los, né. Então a Casa de Levi é a nossa primeira porta, a gente chama de porta de entrada, né. Então é por onde eles chegam, a gente acolhe e ali faz toda a parte de, compreensão, de atendimento dessa pessoa, né, de onde veio, quanto tempo está em Joinville, por que está em situação de rua, né, e assim a gente define todo o trabalho que será oferecido para esta pessoa, para ela ter efetivamente um resgate. Nós trabalhamos com 3 pilares: o acolher, o servir e o orientar. Então acolhemos, oferecemos a princípio o que ele mais necessita, que é o banho, né, a troca de roupa, a alimentação, e depois então, servimos dentro daquilo que a comunidade pode, né, e encaminhamos eles para entidades, que é onde a Sandra nos ajuda bastante, porque ela é responsável pela parte de encaminhamento para as entidades, internação, e também para a documentação. Nós identificamos, 5 grupos nesse atendimento, né, para ser mais diferenciado, porque só o alimentar e só acolher não é o suficiente, precisa entender mesmo a situação de cada um deles. E aí a gente percebe que existem, grupos diferenciados e aí você consegue fazer um trabalho direcionado para cada um, né. Então nós temos um primeiro grupo que eles chamam que são o grupo de, eh, mais conhecido como pedintes, mas são mangueadores, né, aqueles que ficam abordando, né, no sinal,
pedindo. Existe o segundo grupo, que são as pessoas que vendem doce, né? E existe o terceiro grupo, que são os artistas de rua, né? Que são essas pessoas que fazem malabares. E daí o quarto grupo são os trecheiros, né? Essas pessoas que vão de cidade em cidade, estado e até países, né? E também nós temos aí o quinto grupo, que também requer um olhar mais direcionado, que é os GDCs, que são os grupos das calçadas, né? Que são aqueles que se reúnem e ficam sentados nas calçadas ali. Essas pessoas precisam de um trabalho bem mais efetivo, porque para encaminhar para a internação primeiro, eles precisam desse acompanhamento para poder, então, serem resgatados. Os outros a gente consegue fazer um direcionamento melhor, né? Para que ele consiga ter a inclusão dele na sociedade, novamente, e também no mercado de trabalho. Quanto desses grupos de diferentes estilos, vocês atendem diariamente quantas pessoas com as refeições? Você tem esse número? Tem. Em torno de, a gente parte de 35 até 60 pessoas por noite, né? E vocês atendem todas as noites do ano? Todas as noites, sem interrupção. Existem equipes que se revezam, existem equipes da segunda, equipe da terça, equipe da quarta. Nós temos 30 equipes, né? Essas equipes, elas fornecem a janta, são responsáveis pela janta de uma vez por mês, né? Então a gente consegue preencher o mês todo, né? Oferecendo a janta e não se tornando pesado para os nossos voluntários, né? Que aí eles são responsáveis para trazer toda a parte da alimentação. E muitas vezes eles tiram do próprio bolso, né? Ou na maioria das vezes, principalmente a parte de proteína, né? Que isso a gente quase nunca recebe de doação. Então, arroz, feijão, macarrão, essas coisas é um pouco mais fácil, mas a proteína é bem complicada e as equipes bancam. E tem equipes que estão conosco já há 10 anos, trabalhando todos os meses, fornecendo. Nós conseguimos ter um êxito muito grande de acolhimento, dos nossos acolhimentos, de evolução. Agora a gente está fazendo cursos, fizemos uma parceria, né, com Águas de Joinville, CEPAT, Senai, Centro Pop. Então encaminhamos para a formação. Formamos um primeiro grupo em hidráulica, né? E eles já estão trabalhando, daí trabalham nas empreiteiras da Águas de Joinville. Então já estão trabalhando, estão encaminhados. O segundo grupo o primeiro fez calcetaria, o segundo fez hidráulica. E agora a gente já está planejando um terceiro grupo. Nós temos também o movimento como que faz esse pessoal entrar numa inclusão social, né? Eles têm que se sentir parte disso. Então, nós temos o sistema de voluntariado, né, que eles também se doam, participam, né? Então, nós fizemos o mutirão Eu Também Sou Cidadão. Esse é um trabalho que eles fazem uma vez a cada 60 dias. A gente faz uma praça da cidade, né? Então, aí vamos para lá. A prefeitura tem o programa Joinville Mais Bonita. E aí nós fazemos a revitalização, eles fornecem o material e a gente a mão de obra, né, com os nossos acolhidos. E tem sido, assim, um resultado espetacular. Então, nós fizemos a Praça Monte Castelo, fizemos a Praça da Arena e fizemos uma na Beira Rio já. Veja, fica aí o nosso louvor a essas pessoas que voluntariamente montam essas 30 equipes, né, que prestam esse serviço a esse cidadão que precisa realmente de ajuda, sem dúvida nenhuma. Eu gosto de uma expressão que eu ouvi há muito tempo atrás do jornalista Joelmir Betting. Ele falou essa expressão num dos programas, eu nunca mais esqueci. Ele diz: ninguém levanta do chão puxando os próprios cabelos. Tem muita situação em que a pessoa efetivamente precisa de ajuda. Sim. E ela precisa corresponder também a essa ajuda toda. Mas nós estamos falando
mais ou menos, vamos falar num número redondo, 60 pessoas que vocês atendem diariamente com refeições. Mas existe uma população de rua em Joinville maior do que essas 60 pessoas. Existem outras entidades também que prestam serviço semelhante, ou essas outras pessoas elas buscam acolhimento aonde? Só para a gente ter uma ideia e nos posicionar. Existe o Centro Pop. O nosso trabalho, da forma como nós fazemos desse tipo de acolhimento, é a nossa comunidade só. As outras são mais para internação daí já, né? Então, esse acolhimento, como a gente faz, é a comunidade ESME aqui. E essa pessoa que vai lá, por exemplo, para fazer refeição todo dia, trocar de roupa, receber esse acolhimento, o trabalho de vocês é isso. E algumas vocês direcionam para uma casa de acolhimento. Isso. A gente tem a Fazenda da Esperança, tem também a Essência de Vida, outras entidades, né, Comunidade Betânia, que nos ajudam, né, oferecendo vagas, para onde a Sandra, né, e a equipe faz isso para encaminhar. Nós temos também a nossa casa de passagem, que aqueles que já estão trabalhando, né, eles também podem ir para a casa de passagem. Lá eles permanecem por 3 meses com a gente, né, e nesses 3 meses eles são acompanhados para saber, assim, lidar com o dinheiro, para poder ter, assim, foco e determinação, permanecer, né. Então a gente aponta o caminho e ajuda a caminhar por esses 3 meses com a nossa equipe, né, que é uma equipe técnica, né, composta por psicólogo, assistente social, né, e por mim e pelos outros voluntários que atuam lá, né, também funcionários. Existe uma ideia de permanência do mesmo grupo ou existe uma rotatividade, sempre gente diferente aparecendo no acolhimento de vocês? Existe uma rotatividade, aí entra as questões dos grupos que a gente falou, né. Por exemplo, os artistas de rua, eles passam por ali durante o período que eles estão se apresentando na cidade. Os trecheiros também, eles vêm, eles ficam uma semana e segue caminho, né. Então e aí tem os outros que já, por exemplo, os vendedores de doce, eles já são mais permanentes, né, e os das calçadas também. São aqueles que ficam mais tempo, né, na cidade e aí permanece mais. Alfredo, vamos conversar um pouquinho da nossa feijoada. Eu só tenho uma Ok. pergunta, desses grupos, qual o mais difícil para trabalhar? Sem dúvida, as pessoas, os GDCs, que são aqueles das calçadas, porque esses estão, assim, realmente, eh, como a gente diria, numa situação bastante, precária, né, para não dizer no fundo do poço, né, a dependência deles é bastante alta, né, então eles não têm mais como se manter. Aí, nesse sentido, a gente acaba trabalhando eles, né, dando um apoio. E o que é importante é que quando a gente estende a mão e conversa com eles e aponta um caminho, eles aceitam ir para a internação e tudo, né. Então, se eles têm acesso até a comunidade, eles conseguem alcançar esse objetivo, né, que é a libertação do vício. Aonde fica a comunidade? No Itaú, na Rua Voluntário da Pátria, 105, no bairro Itaú. Bom, Fredo, agora vamos falar de coisas assim mais alegres. Vocês vão participar conosco da feijoada, vocês atuam como voluntário na cozinha, o grupo de vocês participa também na limpeza, no serviço, em ajudar no serviço, e aí realmente é um pouco diferente, quer dizer, vocês estão participando de uma festa, Sim. tá? E a gente nota como vocês se são dedicados, alegres, transmitem aquela alegria, aquela confiança, e para nós isso também é muito importante, a gente ter contato com os nossos associados. E o Alfredo é o nosso grande coordenador da nossa feijoada, coordenador logístico. Nós temos lá o coordenador da cozinha, tem o coordenador da distribuição, né, Alfredo? Sim, sim. Então, vamos falar da importância deles participarem da feijoada conosco também, Alfredo. A entidade é super importante, né, porque é o terceiro ano que estão conosco, né. Então a gente está evoluindo a cada ano.
O trabalho de vocês é magnífico. Eu já tive a oportunidade de conhecer a instituição, né? E realmente é aquilo. E esse projeto novo que estão fazendo de treinamento, até em comentários que a gente teve na última visita que eu fiz, a alegria desse pessoal de trabalhar calceteiro, né? Diz que o retorno foi fabuloso, quando eles passam em frente numa praça, ali eu ajudei a fazer, né? Então, esse é um trabalho magnífico. Mas a nossa feijoada está aí. Agora, no sábado, a gente vai ter a 18ª edição. Além da entidade Eis-me Aqui, Casa de Levi, a gente também está com uma outra instituição, Instituto Dona Ana, que é mais voltado para crianças e adolescentes, que no próximo bloco vão fazer a sua apresentação, né? Mas tudo isso é um trabalho voluntário de todos nós, né? E para o CRJ é uma alegria, né, conduzir essa feijão e doação, porque é um trabalho que envolve os voluntários da engenharia da nossa parte e os voluntários que estão atendendo a comunidade joinvilense, né? Então isso em muito nos engrandece, né, o trabalho que a gente faz. E é uma reunião de amigos na comunidade para conhecer o trabalho de todos vocês, né? Então, Só para a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, além de vocês nos ajudarem na produção da própria feijoada, na parte da cozinha, a sua organização e receber as pessoas e tudo mais, vocês vendem tickets da cozinha. Quer dizer, a forma como a entidade arrecada a contrapartida dela é que a gente dá um determinado número de tickets para a entidade vende esses tickets, esse dinheiro que ela arrecada fica diretamente para a entidade e, em contrapartida, ela vem nos ajudar. Quer dizer, é uma equação simples, boa. Então fica aí o convite a quem está nos assistindo, que compre os tickets da entidade. Todo ticket que for comprado da entidade é um benefício que a entidade fica com ela mesma. Ela não consegue vender só entre os seus voluntários, ela precisa realmente de gente externa que compre esses tickets, né? E esperamos que até no sábado estejam todos vendidos. Como é que está a receptividade? Está bem recebida? Está bem acolhida? Olha, a feijoada já tem uma certa fama, né, dentro da comunidade, todo mundo gosta muito, né, e estão aceitando muito bem o nosso convite, né, quando a gente oferece o ticket, nós acreditamos que vamos vender todos. Mas precisamos, claro, da ajuda de mais pessoas que queiram participar conosco e ajudar a comunidade, né, a fazer a diferença na vida de tanta gente. e também, junto com o valor que você paga, a gente pede mais doação de alimentos não perecíveis, que esse é exclusivamente distribuído para as entidades. Na última edição, acho que nós fomos perto de 400 quilos, né, que a gente fez a distribuição. Levaram na hora, já carregaram, já puderam servir durante a semana, né? Sim, sim. E como faz falta, né? Como ajuda o alimento para a gente. Imagina você servir 60 pessoas, né, por dia. Então, é bastante consumo. O consumo é bem alto, né? Então... Essa parte do programa está concluindo. Queremos agradecer a Maria Rosenilda, a coordenadora e madrinha espiritual da Eis-me Aqui. Sucessos, parabéns. Somos realmente grandes admiradores dessa instituição, dessa entidade. E na segunda parte do programa, então, nós conversaremos com o Instituto Dona Ana.
Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Continuando o nosso programa, então, Engenharia na TV dessa semana, que precede a nossa feijoada beneficente. Estamos agora com o Instituto Dona Ana e as representantes, a Dona Valdete Vines e a Jurema Aparecida, que o Alfredo vai dar as boas-vindas e solicitar que se apresente para nós. Está aí. Bom, sejam bem-vindas, Valdete e Jurema. Eu tive a honra de conhecer vocês num evento no ano passado, onde a minha empresa prestou um serviço para vocês, e achei muito bonito a causa de vocês, né? Então, esse ano a gente tomou uma decisão também de apoiar o Instituto Dona Ana para a nossa tradicional feijoada. Então, eu gostaria da apresentação de vocês. Valdete. Boa tarde, meu nome é Valdete, sou presidente do Instituto Dona Ana e a gente agradece muito a oportunidade de estar com vocês lá na feijoada. Jurema. Boa tarde, meu nome é Jurema, sou psicóloga no Instituto Dona Ana. Também agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito generoso da parte de vocês essa ação, porque o Instituto ele demanda de muitas necessidades e é com ações como essa que a gente consegue manter o Instituto e reparar algumas coisas, enfim, mantê-lo funcionando, né? Eu fico curioso, numa cidade como a nossa, que tem tantas
entidades beneficentes, parece que nunca é suficiente, né? Sempre precisa mais, a gente vê tanta gente necessitada. O foco de vocês é exatamente em que situação e qual o volume de população que vocês envolvem? Aham. O Instituto Dona Ana, ele atende crianças de 0 a 10 anos das múltiplas deficiências. Então lá a gente vai encontrar crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com outras, e hoje, numa grande maioria, os autistas. Essas crianças consideradas pessoa com deficiência são de famílias extremamente carentes, que não teriam condições de forma alguma de pagar um tratamento e uma terapia, porque lá nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, uma fisioterapeuta, um pedagogo, um assistente social. E essas crianças vão até lá, num período do dia, fazem todas essas terapias e atendimentos para que elas possam se socializar, que elas possam se estabilizar, para que a parte física e motora delas fiquem em dia, no sentido de que elas possam ter uma maior qualidade de vida. E isso, quantas pessoas vocês atendem? E qual é o sistema de atendimento? O Instituto Dona Ana hoje atende 72 famílias. E essas crianças vêm através hoje de um sistema regulado, a qual nós temos um convênio com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria da Saúde. Dessas duas entidades, ou dessas duas formas de vinda, que são convênios, a qual nós passamos por um edital e somos classificados, existe uma fila. Joinville já teve uma época em que cada instituição tinha a sua fila própria. Só que o que acontecia? Tinha crianças que estavam na Secretaria da Saúde há 2 anos aguardando e outras na assistência social e, ao mesmo tempo, uma fila nossa. Como a gente não tinha conhecimento, acabava, às vezes, um vindo lá para nós e em 1 ano ele acabava entrando e a criança que estava lá 2 anos numa outra fila não entrava. Então, por uma decisão, até de uma certa forma, acho que correta e para beneficiar de forma igual todo mundo, existe uma fila única hoje na saúde e na assistência social. Então, através de um sistema, né, a gente não tem acesso manual a nada, que a gente disponibiliza para eles essa vaga e essas crianças vêm até nós, fazem a acolhida, conhecem a instituição e passam a receber o atendimento. Quanto tempo ela fica dentro da escola? Então, isso vai depender muito. A gente já teve uma época em que as crianças ficavam muito tempo conosco. Isso também era uma situação que teve que ser corrigida, porque acabava, de uma certa forma, essa fila não avançando e não atendendo mais pessoas. Então, elas ficam de 1 a 2 anos hoje, no máximo, de acordo com uma avaliação que a equipe multidisciplinar faz, né, com essas crianças. Eu acho que seria interessante a gente salientar que, além dessa equipe multidisciplinar que eu expliquei para vocês, nós temos médicos voluntários. Nós temos uma clínica geral, um neuropediatra e uma dermato que, de forma voluntária, está lá conosco. A gente não teria condições de forma alguma de atendê-los, né, de pagá-los, remunerá-los. Então, eles são voluntários, vêm lá num período do dia, agendam, e as famílias são atendidas por esses médicos. A frequência deles na entidade é diária, semanal? É semanal. Num dia, de manhã eu tenho uma turma que vem e é atendida, na parte da tarde uma outra, e assim por diante, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Dona Valdete, como nasceu essa entidade? Pelo fato do meu irmão nascer com deficiência. A gente veio de São Paulo e a gente foi atrás de atendimento para ele aqui em Joinville. E a gente teve muita dificuldade, onde a gente foi dos recursos próprios, a gente montou a instituição. Quer dizer, começou um trabalho de família, e envolvendo a comunidade. Isso. Praticamente recursos próprios mesmo, depois de anos que a gente conseguiu verbas para manter a instituição. Agora a gente conseguiu esses 2 convênios. E vocês falaram 72 famílias envolvidas que recebem atendimento. E quantos profissionais e pessoas envolvidas que dão atendimento? Então, a equipe que atende essa que eu tinha mencionado, né? Então, a gente são em torno de 7 profissionais, que é o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, o assistente social e o pedagogo, né? Então, são 6 profissionais atuando, mais a nossa presidente, que é a 7ª, que administra lá conosco. Eu acho que vale a pena, quando você me pergunta sobre a história e o nascimento, né? O Instituto Dona Ana completou 30 anos esse ano. Instituto Dona Ana, em homenagem a ela,
que há 6 anos não está mais conosco. E graças a Deus a gente conseguiu homenageá-la em vida, passando... A sua mãe? É a mãe, e ela é mãe do Ricardo de Stefani do FEC, que é o irmão da Valdete, que nasceu com deficiência e que ele, graças a Deus, a dona Ana tinha condições de tratá-lo, né, Valdete, inclusive lá no instituto, lá no Rio de Janeiro, ele foi num instituto que tinha um método muito avançado, e o Ricardo, se vocês tiverem o prazer de conhecer, o seu Alfredo já teve, né? Ele se locomove, ele, né, não é dependente para ir em banheiro, ele precisa de cuidados para comer, para tomar banho, mas ele ainda tem uma grande independência em função desse trabalho que foi feito. A dona Ana, quando o Ricardo ainda era pequeno, que veio para Joinville, ela começou a presenciar famílias com crianças deficientes e ficou preocupada como é que eles faziam. Trouxe essas famílias para a sala da casa dela, ela era uma enfermeira formada pela USP, e começou a socializar o conhecimento que ela tinha como enfermeira e o próprio tratamento que o Ricardo fazia. Dali, então, começaram a vir informações que ela teria condições de construir essa instituição. E aí foi quando a Val mesmo fala de recursos próprios, e a dona Ana e a Valdete sempre falavam, gente, carreguei tijolo, construí essa instituição do zero, e hoje quando eu vejo aquilo ali, eu tenho uma honra de estar lá há 12 anos, né, é um trabalho muito diferenciado, nunca imaginei quando me formei psicóloga estar num local como aquele, a gente na faculdade não nos mostram essa possibilidade de trabalho, e quando eu cheguei lá eu me encantei, e aí a dona Ana, graças a Deus, foi homenageada em vida, teve toda uma preocupação de deixar o Ricardo amparado, a Val, e esse espaço que a gente usa é um terreno que é do Ricardo, que em comodata foi cedido para nós, então graças a ele que hoje está completando esse mês, 47 anos, que o Instituto está lá até hoje há 30 anos, atendendo as crianças que precisam desse tratamento. Quer dizer, é um local próprio, imóvel próprio. Explica aí para o nosso ouvinte, que nos assiste, onde é o local. Sim. Nós ficamos na Rua Tupi, número 2365, no Nova Brasília. A sede é própria. Só que nós somos como toda empresa e todo local, demanda de todas as despesas que todo local tem, né? Então, luz, água, telefone, enfim, tudo. Os profissionais são contratados, são CLT, não são voluntários. Então, isso também, para quem entende um pouquinho de carga tributária, a gente tem um valor alto de despesas, mas os convênios, de uma certa forma, agregam isso, atinge e zera. Qual é a nossa necessidade maior? Reparos, manutenção, enfim, né? E outras situações que fogem desse dia a dia, a qual a gente sempre fica no saldo devedor de não ter o recurso para poder fazer as melhorias, a própria ampliação do Instituto, que é um sonho que nós temos, né? E até em função dessa demanda gigantesca, dessa fila enorme, a gente sabe que teria capacidade de atender 150 crianças. Mas como atender hoje, porque nós estamos na limitação do nosso espaço físico. O seu Alfredo também teve o prazer de conhecer lá. A gente tem uma estrutura a qual nós sonhamos, e se Deus quiser um dia esse sonho será realizado, de ampliar na parte de cima para que a gente aumente a capacidade de atendimento e possa ajudar muito mais pessoas, né? Alfredo, você que já esteve lá e conhece a realidade deles, eles têm outras modalidades de serem ajudados, os voluntários que não obrigatoriamente possam prestar serviço, porque não é da formação deles, você identifica outras formas de poder contribuir no projeto? Sim. Olha, da nossa equipe de engenharia e arquitetos, né? Eu, quando na primeira visita que estive lá, estava o parquinho em péssimas condições, né? Então, numa outra visita que eu fiz, já estavam desmontando e parece que uma empresa ia refazer esse parquinho, né? Então, são isso. Muitos dos nossos colegas são empresários e eu vejo uma grande oportunidade de oferecer alguns serviços voluntários, né? Que a gente convivendo com as crianças, né? Eu, quando estive lá, até me emocionei muito com uma criança, né? Que mora lá na Estrada Quiriri, no final do Quiriri. É uma criança com
Autista, mas autista. ele tem outras comorbidades que até estão em investigação ainda. Olha, nossa, aquela criança, ela chorava tanto, né? E a mãe demorava quase 2 horas para vir lá do Quiriri até chegar lá no Instituto Dona Ana, né? Então são coisas que emocionam a gente, né? Então e eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande de ajudar essas pessoas, né? Então fica aí o convite, conhecerem o Instituto, né? O ano passado, quando vocês fizeram a festa de final de ano, eu com a minha empresa de climatização, faço um orçamento. Eu fui lá e disse, não tem valor nenhum. Isso eu fiz a doação, climatizei, coloquei os ventiladores. E olha, o dia do evento eu tive lá presente, até me deram uma lembrança, né? Mas a emoção foi enorme, de ver a alegria em termos dessas crianças e da família, né? Então, por isso eu disse, não, essa é uma entidade que a gente tem que apoiar, né? Porque realmente a gente vê a dificuldade da família nos cuidados com essas pessoas com problemas, né? O seu Alfredo tocou numa situação bem importante, porque lá a gente está para fazer o atendimento terapêutico, o atendimento dessas crianças, nessas modalidades a qual tem os profissionais. Mas não dá para você enxergar só esse paciente, tu tem que enxergar a família como um todo. Então tem famílias lá que têm carência grande de transporte, alimentar. Então, assim, uma cesta básica para eles é uma coisa que engrandece e que dá uma alegria enorme. A dificuldade de comprar uma medicação, enfim. E a gente não faz vista grossa para isso realmente, né? A gente vê a família como um todo, procura ajudar da melhor forma possível, campanhas são feitas, roupas são doadas, alimentos, né? Então, a necessidade do Instituto e das famílias é muito grande. E para quem queira ajudar, realmente não vai faltar oportunidade. Vocês têm algum plano de captação de ajuda, assim? Não, exatamente assim, formulado, um plano a gente não tem, né? A gente só tem alguns doadores individuais que... Quer dizer, praticamente o universo das próprias famílias e dos voluntários é que acabam gerando essa divulgação necessária para que o apoio chegue. E de uma rede de contatos, né, que eu falo, às vezes, sempre me chamou a atenção, o Instituto hoje está com 30 anos, né, eu estou lá há 12. Ele é muito pouco conhecido ainda, isso me chama a atenção numa cidade tão grande como Joinville, com tantas pessoas e tantos empresários e tantas pessoas também físicas que gostam de ajudar, como é difícil, né, as pessoas que querem ajudar, aproximar ela das instituições que precisam receber uma ajuda. Então, assim, eu sempre fiz um movimento, a minha rede de contatos, e cada um lá aciona a sua rede de contatos para resolver Agora, situações. Só por questão de curiosidade, como vocês realmente seguem uma fila única, liderada pelo próprio município, seria de bom hábito que quem administra essa fila única também fizesse a divulgação dessas instituições? Isso é feito? Eu acho que não, desconheço algum trabalho desse sentido, né? Na verdade, eles acabam, de uma certa forma, nos contribuindo com esse convênio, né? Com essa oportunidade de ter o convênio e de ceder esse valor, mas é tudo muito, né? Hoje, que nem assim, por exemplo, a própria assistência social, a prefeitura administra esse recurso e nos entrega, mas ela vem lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, tem toda uma questão, né? A da saúde também. Ela vem lá da Secretaria do Estado. Então, é um dinheiro que está ali disponível, que chega até a mão do município. O município, de uma certa forma, distribui. Só para vocês terem um exemplo, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, nós temos 72 crianças, 40 são subsidiadas por esse programa. Por quê? Porque existe um volume de vagas só para ser distribuído, um valor de verba, e aí as outras 32 acaba a gente tendo que manter pelo convênio da saúde, né? Então, assim, a gente já fez em épocas anteriores reivindicações, poxa, não dá para contemplar os 70, mas tem todo
um trabalho assim, que vem lá de Brasília, que vai ter que mudar a tipificação do serviço, vai ter que alterar algumas coisas. Então a gente acaba, né, ficando nessa condição. Bom, Alfredo, então fica aí o registro meu, um agradecimento a você de ter sido contratado por elas e enxergar o quanto foi oportuno você transformar esse serviço numa doação e nos colocar em contato. E nós, na medida que a gente tem essa oportunidade de divulgar o trabalho de vocês, nós vamos fazer tanto no nosso meio, quanto vamos fazer através do nosso canal de televisão. E na primeira oportunidade vamos fazer uma visita, assim como fizemos com a APAI, né? Nós entramos numa campanha para melhorar a sala de fisioterapia da APAI também, porque um colega nosso, a esposa, ela é fisioterapeuta lá, e aí nós fizemos uma arrecadação com mais grupos em torno da nossa entidade, e foi remodelado muito equipamento lá, a gente fez uma visita, fez um programa, esse programa está no ar, inclusive, a gente convida vocês a assistir, e vamos fazer algo com relação ao programa de vocês. Estaremos no sábado juntos. Quem estiver assistindo e tiver interesse em conhecer melhor a entidade, vá à nossa feijoada. Ajudem elas a vender os ingressos, que todo o ingresso que ela vender é para elas. E o programa, essa etapa estamos concluindo. Queremos agradecer a presença de vocês. Se tiverem algumas considerações finais. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acho que é raro, né, a gente conhecer pessoas de coração tão bom como vocês que se sensibilizam com isso. Dizer que o Instituto está lá de portas abertas, né? Então quem quiser entrar em contato conosco nas nossas redes sociais ou nos ligando, fiquem à vontade, nos procurem. Só a gente precisa de uma certa forma agendar. A nossa equipe é muito pequena, né? Então são os próprios profissionais que às vezes atendem um telefone, recebe alguém, o senhor Alfredo sabe, né? Então a gente não tem um administrativo. Não, vamos fazer isso de forma bem organizada. A gente precisa só do agendamento para que a gente organize a nossa agenda e que a gente não prejudique também o atendimento. Também isso é uma coisa que, com o tempo, a gente quer regularizar cada vez mais, é ter alguém para receber, para recepcionar, ter um administrativo. Lá a gente tem uma equipe muito unida, muito coesa, muito participativa, no sentido de todo mundo fazer um pouquinho de cada coisa para que o Instituto cada vez consiga ficar melhor. Queremos agradecer a presença de vocês, então. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa, retomamos logo em seguida, e no sábado, compareçam à nossa feijoada, nós vamos ter inclusive lá música, já vamos conversar sobre isso, e nos vemos no sábado. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem.
Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Bom, pessoal, continuando o nosso programa Engenharia na TV, essa semana, nós estamos agora aqui na bancada com a parte diretiva do CAJ, falar um pouco do nosso calendário e também reforçar um pouco a feijoada que vamos ter no sábado. Alfredo, já vamos passar a bola para o nosso presidente Rogério. Como é que está nosso calendário? O futebol de vento em popa, sábado já teve o início das fases finais. Conta aí para nós, presidente. Exatamente. Então, saudações a todos. Nós estamos começando a semifinal do campeonato, né? Nosso campeonato que começou com 8 times, né? Então agora já estamos na reta final com 4 classificados. Então estamos nas semifinais. E a última rodada, que é a grande final, prevista para o dia 4 de outubro. Então estamos nessa reta final do campeonato, que está bastante interessante, bastante disputado. E estamos lá, então, fazendo o campeonato. Tivemos a semana passada uma palestra técnica no CAJ com bom prestígio. Logo deve vir para a TV também, né? Exatamente. Então a gente começou o nosso ciclo de palestras de 2025, né? Com a palestra do nosso vice-presidente, inclusive o Paulo Oliveira. E nós estamos então para setembro, na última semana de setembro, né? A segunda palestra, o tema vai ser sobre impressão 3D, tecnologia impressão 3D, com uma empresa de Camboriú. E na última semana de outubro, então é 27 de setembro, sempre as segundas-feiras, né? E se não me engano, 29 de outubro é uma palestra sobre inteligência artificial aplicada à engenharia, né? A novidade é que a segunda palestra que nós vamos fazer na Univille, no auditório da Univille. A Univille nos convidou, botou disponível o auditório, né? O que facilita para os alunos participarem, né? Já que a palestra é à noite e os alunos estão em aulas, então eles podem participar. Então a segunda palestra pelo menos vai ser na Univille, e dependendo de como acontecer, a gente mantém lá ou traz de volta para a sede do CAJ. O importante é a gente ter a presença maciça, né, de alunos e profissionais. E antes da gente falar com a Sueli sobre a feijoada, você tem alguma coisa dia 5 acontecendo também? Isso, nossa feijoada, que nós vamos falar bastante agora, que é de 6 de setembro, nós aproveitamos uma oportunidade de fazer um evento técnico no dia 5, que é na véspera do feriado, da feijoada. Por quê? Porque nós vamos aproveitar a vinda do presidente do CREA, o Carlos Quita Xavier, que se prontificou a vir, para debater um tema muito importante, que é a parte da engenharia, a formação universitária, o mercado de trabalho e estratégias para o futuro da engenharia, né? Então a gente vai fazer um evento, vai ser no Agora Tech Park, né, lá no Perini Business, né? Então nós estamos com o apoio do próprio Agora e da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, campus Joinville, né? Então vai ser um evento bem interessante, que vai ter uma visita técnica ao Agora, toda a parte de estrutura, a parte de tecnologia e as startups, né, que tem aqui, as incubadoras que tem ali no Agora. Vai ter a visita aos laboratórios da UFSC, a parte de pesquisa. Então vai ser uma oportunidade até para as pessoas conhecerem lá essas dependências. E depois as palestras do professor Modesto Ferré, que é da UFSC, falando sobre a formação universitária,
e a palestra do Kita falando sobre o mercado de trabalho, a fiscalização, o sistema de uma forma geral, e uma oportunidade de debater esse tema com os presentes. E como é que vocês vão divulgar isso, Rogério? Esse evento tá meio a toque de caixa, né? Porque a gente acabou definindo isso só no final da semana passada. Então, a gente tá terminando e estamos divulgando essa semana todo esse preparativo. Ok. Alfredo, e a feijoada? Ou vamos pedir para a opinião da Sueli sobre a feijoada. Como é que está a feijoada, Sueli? Ok, engenheiro Fussi, boa tarde a todos. A nossa feijoada ela está andando certinho, como todos os anos nós preparamos, né, engenheiro Alfredo? Com os ingressos já bastante adiantado, entregamos para os nossos associados bloquinhos, esperamos que eles nos deem um prazer de vender tudo, e nós contamos com a participação da comunidade em geral, dos amigos, para prestigiar essa grande feijoada. Pelo que nós vimos, as duas entidades que são parceiras do CAJ na entidade, são entidades assim realmente de pegar junto, de melhorar a própria motivação, né, de todos. Então, estamos cercados de bons parceiros, de boa energia. E o nosso pessoal, como é que está? Estamos com bastante apoio, Alfredo? Bastantes empresas? Estamos surpreendendo. Olha, que Estamos aí com quase 600 ingressos distribuídos. O nosso limite é 700, né? A gente sempre tem uma reserva. Mas a gente conta aí hoje nós temos tipos de patrocinadores ouro e prata e apoiadores. Então, nós hoje estamos com 3 patrocinadores ouro e 9 patrocinadores prata. E além hoje temos aí mais em torno de 15 apoiadores, né? Só que os apoiadores é um sistema um pouco diferente. As entidades que trazem esses apoiadores e esse recurso dos apoiadores fica exclusivamente para as entidades beneficiadas, né? Então, é um trabalho grande das entidades, né? Surpreendeu a entidade que nós tivemos aí, o Instituto Dona Ana, muito participativas, tá? E com grande número de apoiadores, né? Então, isso até nos surpreendeu, que estou coordenando geral, né? Mas ontem ainda a gente entregou os ingressos aí para um associado nosso. Poucos minutos ele vendeu 15 ingressos, né? Então até ele ficou surpreso, né? Mas as duas entidades que nós estamos apoiando, né? A entidade Ex-Mequi, que também tiveram oportunidade de conhecer o primeiro bloco, e o Instituto Dona Ana, no segundo bloco, são entidades que realmente mereceram o nosso apoio, né? Como as duas entidades que nós estamos apoiando nesse ano, né? Porque as duas lutam para a ajuda da comunidade, né? Então, conhecendo as entidades, como eu tive a oportunidade de visitá-los pessoalmente, a Sueli é uma voluntária da entidade Ex-Mequi. É uma entidade que batalha bastante. Uma quinta-feira por mês é o meu grupo que vai comprar os alimentos, cozinhar e servir os moradores, não é moradores de rua, são pessoas carentes. Então, nós estamos lá e eu vejo o quanto é sofrido. E é muito bonito a união deles. E cada dia da semana, cada dia do mês, existe uma equipe nova. Então, isso é muito importante para ajudá-los. Esse trabalho realmente voluntário, como a gente teve a oportunidade hoje de conhecer das duas entidades, né? Isso dignifica muito a nossa vida, né? Então, é um valor
que a gente leva dentro do coração. É isso, ninguém tira de nós. Muitas vezes eu vou falar para o nosso presidente, para o engenheiro Rogério, engenheiro, estou saindo às 4 horas, tá? Então ele já sabe que eu vou cozinhar na ISME aqui. E a nossa cozinha, como é que está organizada? O ponto alto da feijoada também tem sido tradicionalmente a nossa cozinha e a atração. Nós temos lá uma atração musical. Nós vamos ter a atração, que é o conjunto aí do nosso presidente. E aproveitando também, nós vamos ter uma surpresinha com o maestro Melo, que vai com a sua gaita lá e vai acompanhar também. E estamos aí para fechar uma surpresa que eu acho que possivelmente deve sair. É um espetáculo, né? Programado para acontecer às 14 horas. Então vamos ver se dá certo. Mas daí a surpresa só vai ficar no dia. Então, compareçam, né? Prestigiem a nossa feijoada. Ajudem essas entidades que elas merecem. Leve, além do seu ingresso, leve o seu donativo, porque é muito importante para essas entidades. É 1 quilo de produto não perecível que vai reforçar a essas próprias entidades no seu trabalho diário. Como disseram, na ISME aqui, que eles cozinham, que na Instituto Dona Ana é para fazer uma cesta para distribuir para os familiares das crianças, né? Então é uma causa realmente muito nobre, né? E contamos com o apoio de vocês, vamos participar, vamos apoiar, porque não é para o CAJ, mas é para a comunidade. E o CAJ, nesse aspecto, cumpre o seu papel social também, de se integrar com a comunidade, e a partir dessa integração que ele faz para a comunidade, com a comunidade, ela integra o nosso próprio ambiente, o nosso próprio meio social. E, né, Rogério, nós vimos hoje o depoimento da entidade que aqui esteve antes, o quanto nós podemos ser úteis dentro da nossa comunidade, vamos fazer divulgação, vamos ajudar, vamos nos aliar ao grupo de voluntários, a própria Sueli já faz esse tipo de trabalho. E temos um grupo também, eu tenho um grupo de amigos que não fazem parte da ISME aqui, que também vai trabalhar na feijoada. Todos voluntários. Todos voluntários. E passando, né, nessa última parte, nós temos um videozinho aí com o que hoje nós temos dos nossos patrocinadores. Mas ele não vai conseguir passar. Mas daí sim, desculpe. Ao final do programa, vocês assistam o vídeo que já vai apresentar todas as empresas que estão apoiando o programa. E mais algumas podem entrar ainda. Sim, está aberto para entrarem ainda. Então, fica aí o convite. Seja nosso apoiador, nosso patrocinador da 18º Feijão e Doação do CAJ. E já estamos indo para o finalmente do programa. Fica o nosso agradecimento aqui à TVBE, aos nossos apoiadores. E avisar também que o nosso canal de YouTube já está batendo 30 mil visualizações. Isso quer dizer que realmente ele tem público. Nós estimamos uma visualização muito grande de audiência através da TVBE. E fica o nosso agradecimento a vocês que nos apoiam e continuem nos assistindo, que para nós isso é muito importante. Até a próxima semana. Nos vemos no sábado.